pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Meridiano Live. Meu nome é Aline Dias da Silveira, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e junto com a professora Mariana Paolosi, do Departamento de Filosofia, coordenamos o Meridiano, que é um núcleo interdisciplinar de estudos medievais. Então eu sempre coloco um pouco no início das nossas lives o interesse e o objetivo dessas lives, que é estabelecer o diálogo com o público, principalmente não acadêmico, estabelecer essa conversa com as nossas pesquisas, pensando algumas conexões e relações que a gente pode trazer para temas atuais do nosso cotidiano ou dos nossos interesses, pensando nossos, não só o pessoal que faz parte do Meridiano, mas o público em geral, que também pode fazer sugestões e dentro das possibilidades a gente atende, e também temas da cultura pop. E hoje nós temos um convidado muito importante, o Rodolfo, que é o nosso convidado de hoje, é a pessoa também que trabalha duro aqui, com a questão do Instagram do Meridiano, que produz muito dos cards que são postados no Meridiano. E o Rodolfo, ele é doutor em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um tema de tese que está bem próximo, que a gente vai conversar hoje. Inclusive, o tema de hoje está dentro do contexto da tese do Rodolfo Bastos, que seria o título da tese, Ave Maria cheia de filmes. Transtemporalidade do sagrado e do feminino através da presença de Maria no filme Io sono con te, de 2010. Então, o Rodolfo também tem muita produção literária, de artigos, resenhas, escreveu também para revistas não acadêmicas, está sempre aí tentando produzir um material bem interessante. Então agora eu vou chamar o Rodolfo para conversar com a gente. Oi, Rodolfo. Que bom te ver. Tudo bem? Tudo jóia, Aline? Tudo bem. Então, fiz uma pequena apresentação, falei do título da tua tese, e disse que tu também tem uma grande produção acadêmica e não acadêmica, que o pessoal pode acessar no teu Lattes ou também no academia.edu. Tu quer falar mais um pouco sobre a tua pesquisa, antes da gente começar a live? Posso falar um pouquinho, posso falar alguns minutinhos, enquanto o pessoal vai chegando, Como eu prestei atenção no você falando mais cedo, antes de eu entrar, e como você falou, minha pesquisa de tese, assim como a dissertação de mestrado e também como o meu TCC, sempre trilhou esse caminho de estar trabalhando com as imagens e o imaginário sobre Maria. E na minha tese, eu busco perceber vários tipos de experiências em relação a Maria em um filme específico, que é o filme Io sono con te. E nesse filme, além de Maria trazer ali questões próprias do contexto que o filme é produzido, que é em 2010, ela traz algumas informações que permitem entendê-la como possuidora de elementos e atributos divinos de antigas divindades femininas. E interpretar e entender Maria com uma permanência, continuidade, ou como uma figura divina que tem esses elementos de antigas divindades femininas, não chega a ser uma novidade para nenhum historiador, para nenhum pesquisador da área. Mas perceber isso através de uma fonte fílmica, talvez essa tenha sido uma das grandes contribuições que o meu trabalho trouxe, porque através do cinema, um filme que retrata sobre a vida de Maria diretamente, e ela trazer, mesmo que sutilmente, em outros momentos até um tanto quanto explícito, esses elementos, foi justamente isso, então, a principal coluna que nos levou, você como meu orientador sabe disso, a perceber esses elementos antigos e de deusas antigas, pagãs, na figura de Maria. Então, vamos aproveitar então, a deixa, para falar então aprofundar na live de hoje, que a proposta então é falar sobre essas faces de Maria. E no título aparece ali tensões, apropriações com deusas antigas. Então, não parece um pouco contradição, assim, essa relação? Porque já que o cristianismo combateu o paganismo, como assim,
né, elementos de deusas antigas, pagãs, dentro dessa imagem construída de Maria. Então, vamos lá, pode falar um pouco. Vamos lá, já com essa pergunta, né? Então, né, eu acho que antes de poder entrar antes de responder essa pergunta, né, a gente tem que se atentar um pouco para essa questão do que significa deusas antigas, né? O que é essas deusas antigas, né? E eu entendo que essas deusas antigas estão intimamente ligadas com a questão e de uma ideia de uma deusa mãe. E o que é essa deusa mãe? O que é essa grande deusa ou mãe terra? Né? A meu ver, né, ela é a natureza da maneira mais abrangente possível. Né? Ela é, então, a Terra, o universo, o cosmo, esse macrocosmo, que é tudo aquilo que nos fornece possibilidade e condição de sobreviver no planeta. Então, a deusa mãe, ela é uma representação, mas principalmente, ela é uma expressão das experiências que a humanidade manteve com a natureza, com esse macrocosmo. Dessa forma, a gente consegue identificar, então, como uma das primeiras expressões dessa deusa mãe durante o Paleolítico, sobretudo no período conhecido como Paleolítico Superior, né, em que muitos pesquisadores acreditam que aquelas pequenas estatuetas, acho que tem até ela aqui em algum lugar, né, aquelas pequenas estatuetas conhecidas como Vênus do Paleolítico pode ser considerada também como uma expressão dessa deusa mãe. Assim, né, essa relação com a natureza é o cerne principal da deusa mãe, que também vai ser conhecida em outras culturas e tradições como mãe terra ou grande deusa. Né? E este cerne é sua estrutura mínima, e que minimamente irá sobreviver em diversas tradições culturais. E cada cultura irá manter com a natureza suas experiências próprias dessas expressões, que desenvolverá em suas concepções próprias uma relação a uma ideia de deusa mãe, né? Só mostrando aqui para o pessoal, né? Quando eu falei das estatuetas do Paleolítico lá, né? A Vênus essa de Vênus Lindendorf, aqui, né? É a Vênus de Lindendorf. Deixa eu colocar ela aqui, senão ela... Vamos lá, né? Então, dessa forma, né? Isso significa dizer que cada cultura vai produzir suas próprias representações, iconografias e narrativas sobre essas deusas mães, né? Isso não significa, por exemplo, que a gente pode dizer que Pachamama, referente à tradição dos povos andinos, é a mesma coisa que Gaia na mitologia grega. Elas são diferentes entre si, porque possuem elementos e signos próprios, né, referente aos espaços e às temporalidades que cada uma delas fazem parte e estão inseridas. Todavia, essas duas divindades mantêm similaridades, porque mantêm uma estrutura mínima da relação que a humanidade mantém com a natureza, né? Ambas pertencem a uma tradição mitológica, sagrada, iconográfica, cultural de deusa mãe, né? Assim, né, dentro desse contexto, a deusa mãe é o resultado dessas experiências que a humanidade mantém com a natureza. E a natureza, em seu sentido mais amplo, como eu falei anteriormente, vai representar o que podemos entender como sagrado, pois ela era, a deusa mãe, e ainda é, de fato, entendida como sagrada por diversas tradições e sociedades. É a partir desse imenso campo do sagrado que vai se ter as personificações da natureza, isso é, de uma atribuição de macho ou fêmea a esse sagrado, como é o caso das deusas mães, que pode ser relacionada a um sagrado feminino, e do Deus Pai, como um sagrado masculino. E neste ponto aqui, eu estou concordando com a professora Flávia Marchetti, que diz que quando se trata de deusa mãe, o que está sendo levado em consideração é o sexo e a subsistência. Ou seja, não é uma questão de gênero, como masculino e feminino, mas sim uma questão de macho ou fêmea, pelo menos para esse momento. Assim, né, a deusa mãe, como eu disse, é essa própria natureza, essa natureza opulenta, que possui várias facetas. Ao mesmo tempo que ela oferece, que ela fornece aos homens e às mulheres, ela também tira. Ao mesmo tempo que ela é calma, acolhedora e fértil, ela também é feroz. E se você não cuidar dela, e não se cuidar, ela mata. Vide os terremotos, os furacões, as inundações. Dito isso, existem algumas transformações nessa ideia de deusa mãe.
No Neolítico, por exemplo, ali por volta de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, quando as sociedades se tornam fixas, sedentarizando-se, as pessoas deixam de ser caçadoras-coletoras, ou seja, aquelas pessoas que usam a natureza apenas para coletar seus alimentos. E elas passam a cultivar a terra, para dali da terra tirar seu próprio sustento, né, plantando e também pastoreando animais. Quando isso acontece, esses povos começam a acumular riquezas, então que vai gerar uma outra tipo de relação e de experiência com a terra e com a natureza. Essa nova experiência com a natureza vai produzir ressonâncias muito importantes. Dentre elas, e principalmente, um outro fato é que quando os homens, aí no sentido masculino mesmo, percebem que também possuem uma função durante a procriação, já que esse fato não ficava muito claro em muitas culturas. Então, dessa forma, essa situação vai introduzir junto à deusa um consorte macho, coisa que antes não havia, ou pelo menos não havia com frequência. E o que isso significa, né? Esses consortes machos vão ser representados seja através de um animal feroz, seja através de figuras humanas, né? Como vai acontecer no caso de tradições como a tradição grega. Essa natureza opulenta, então, vai deixar de ser opulenta e vai ser reduzida apenas à terra. Né? Vai ser uma terra de cultivo e uma terra fértil. E aqui a gente consegue perceber, então, que a natureza vai sendo domesticada pelos homens. Né? E a imagem de uma dessas deusas mães do Paleolítico, essa imagem de deusa mãe que foi produzida no Paleolítico, ela vai se fragmentar em várias deusas. E todas essas deusas irão encarnar um recorte de vários daqueles atributos que pertenciam àquelas deusas mães unificadas. Esses atributos, que outrora pertenciam à natureza e, por consequência, à deusa mãe, agora vão se tornar específicos para cada divindade. E é nesse sentido que podemos falar de várias deusas, como deusas guerreiras ou sanguinárias, como Kali, lembrando que a natureza também ela é feroz, assim como Kali, assim como Yansan, assim como Ishtar, mas também em deusas da fertilidade, como Deméter e Ísis, por exemplo. E eu acho só que a partir lembrando, daqui... só um pouquinho, Rodolfo, só lembrando que tu falaste assim, dessa questão da ambiguidade da natureza, né? E daí tu falaste de Kali e depois falaste de Deméter. Mas mesmo mas mesmo uma deusa como Deméter, ela também tem a deusa fertilidade, mas quando roubam a filha dela, ela se nega. Então também, de alguma forma, ela está ligada à morte. Porque daí, quando a terra não produz mais, os animais morrem e não cultuam mais os deuses. Quer dizer, ela traz consigo também essa ambiguidade da vida e da morte. Deméter, para mim, pelo menos dentro desse panteão grego, pelo menos entre os Olimpos, entre os olimpianos, ela que traz essa faceta mais próxima assim, daquela primeira ideia de deusa mãe. E justamente por isso, né? Porque ela é uma deusa mãe que é mãe dos filhos, né? Mas ela protege e quando acontece do rapto de Hades em relação a Perséfone, ela faz o que faz, né? E ela priva toda a humanidade e que vai ter consequências muito graves entre todos os deuses de toda essa relação da fertilidade. Então, Aline, aí respondendo um pouco agora aquela sua pergunta sobre essa questão da relação com a Maria, né? Essa questão que pode parecer até ambiguidade, a gente pode, dessa ambiguidade de Maria ter uma relação com antigas divindades, mas como assim, já que ela é essa figura cristã e o cristianismo teve todo um esforço de afastar essas tradições, principalmente pagãs, da construção de suas imagens e de seu culto, né? E um exemplo muito importante, eu falei aqui da deusa Ísis, né? A Ísis e a Ártemis são duas das divindades que a gente consegue entender como essas imagens de divindades antigas, seus símbolos, seus epítetos, seus títulos, seus atributos, vão produzir ressonâncias também nas imagens sobre Maria, né? Em relação à deusa Ísis, né, as ressonâncias do culto dela, lembrando que Ísis ali, os registros de adoração dela é por volta de 2.500 anos antes de Cristo, né?
vai atingir diretamente o modo como os primeiros cristãos vão se apropriar da iconografia de Ísis, no caso, para representar Maria. E um desses elementos relacionados a Ísis e que sobrevive em Maria é sobre um elemento muito, acho que conhecido de todos, que é a questão da amamentação, né? E aqui é importante destacar que relacionado à amamentação é o leite materno. E o leite foi, em muitas culturas pré-cristãs, um símbolo sagrado, né? Um símbolo que tem um significado muito mais profundo do que no seu sentido fisiológico de alimentação e nutrição. Assim, a mãe, ao amamentar seu filho, vai transmitir essa sacralidade que o leite oferece. Assim, a mãe, a deusa mãe, quando amamenta, né, ela vai oferecer essa sua centelha divina como parte do caráter e da essência do seu filho. Então, por exemplo, na tradição egípcia, o leite divino que vai transportar o poder de exercitar o ofício divino do reinado de forma legítima. Assim como Ísis está ali oferecendo o peito, amamentando o seu filho Horus, ele também vai ser considerado, então, não só uma figura divina, mas também como uma figura da realeza. Então, nessa tradição egípcia, quando a deusa oferece, então, o seu leite para o seu filho, né, é ali que ele recebe essa bênção, justamente através da figura do elemento e da força mitológica e simbólica que o leite possui. Lembrando que nesse período, e também dentro do contexto da mitologia do Egito, a gente pode mencionar, por exemplo, as relações com a deusa Hathor, né? Que também tem essa própria relação com a própria deusa Ísis, e principalmente como aquela que vai oferecer seu leite para também divindades, mas também para figuras da realeza, né? Então essa relação da amamentação de Ísis, e que está presente em Maria, ela vai se intensificar principalmente quando o cristianismo vai se tornar religião oficial do Império Romano, né? E, consequentemente, com a conversão das populações pagãs do Império. Agora, com o cristianismo como religião oficial, tem agora seu trabalho de cristianizar todas essas pessoas. E eram pessoas que estavam acostumadas milenarmente o culto à grande deusa. São pessoas que tinham uma referência a uma mãe terra, a deusas, né? E eles não podiam aceitar, assim, sem resistir, a uma ideia e a uma religião em que tem um patriarcado, ou, no caso, né, um deus masculino judaico, né, que foi adotado pelo cristianismo primitivo. Então, o que se pode dizer aqui, que não é surpresa nenhuma, de acordo com alguns historiadores, que tenha sido no Egito onde se originou a adoração a Maria sob o título de Theotokos, que é aquela que espera o Filho de Deus, aquela que porta, ou mãe do Filho de Deus, ou mesmo mãe de Deus. Então, estava lembrando aqui também que no momento que o cristianismo surge ali no Império Romano, toda uma disputa, vamos dizer assim, no campo religioso, entre várias religiões de mistério, né? Os mistérios de Ísis eram muito fortes no Império Romano. E só tem aquela obra do Apuleio, o Asno de Ouro, né, que mostra todo esse caminho. Também os mistérios eleusis, também os dionisíacos, os órficos, que acabam se unindo. Então, nesse momento que o cristianismo surge, tudo isso está disputando o campo religioso. Não é uma coisa que uma coisa sucede à outra. Estava todo mundo convivendo e disputando. E esse mistério de Ísis, esse culto a Ísis, era um culto também dos escravos, então, dos estrangeiros. Então, isso é uma grande disputa, né, com o campo religioso do cristianismo, que também tem uma proposta para os pobres, né, para aqueles que são excluídos da sociedade. Então, foi uma disputa bem braba, né, bem complicada. Sim, e isso, como você falou, né, existe também uma proposta, principalmente por parte do cristianismo primitivo, né, ter um discurso, né, que possibilite o espaço, né, e, enfim, e a salvação dessas pessoas. Então, que está dialogando ali muito próximo, talvez, com o que os evangelhos do Novo Testamento dizem que o que Jesus pregou de fato, né.
Então, é uma proposta que é interessante, mas que depois isso vai se perdendo e perde força dentro do próprio discurso oficial da igreja, né? E outra coisa que vai contribuir para que essas imagens de deuses pagãos ganhem força dentro ganhem força, pelo menos de uma forma não oficial, como que vão constituir as imagens de Maria, é que mais tarde, com a proibição do culto aos deuses pagãos, né? Então, o cristianismo vai acabar se apropriando daqueles atributos que eles julgam que são interessantes para si, né? No caso de Ísis, eles vão associar, por exemplo, a questão da fertilidade a Maria, da concepção sobrenatural, né? Lembrando que Maria, dentro do discurso da igreja, ela vai conceber virginalmente, ou seja, sem a participação de um consorte homem, né? Também a Maria vai se apropriar, as imagens sobre Maria, que vão se construir sobre Maria, vão também se apropriar do atributo de Ísis sobre o tratamento de doenças e a proteção das crianças. Então, nesse sentido, isso nos faz perceber ou pelo menos entender o porquê que boa parte dos templos cristãos dedicados a Maria, nesse momento, no início do cristianismo, vão ser localizados em áreas próximas onde se realizava um culto a Ísis. E aqui é um outro ponto interessante que, como eu disse anteriormente, é um ponto que eu também posso dialogar com a deusa Ártemis, né? Relembrando, né? A igreja, no início, teve muitas dificuldades de conquistar esses antigos seguidores de religiões pagãs, né? E uma das formas encontradas para conseguir atingir essas pessoas, e a Aline falou aí agora um pouco sobre que era um contexto de disputa, que era um contexto que o cristianismo também tinha uma proposta, que poderia entrar ali como disputa a outros cultos que também estavam acontecendo concomitantemente com o culto mariano, ou início do culto mariano, né? Então, uma das formas encontradas foram se aproximar e se apropriar tanto dos espaços referentes às antigas divindades femininas, como aos seus ritos. Lembrando que o culto à deusa mãe, ou a divindades femininas de uma maneira geral, permaneceu na Europa pelo menos até o século X, pelo menos dentro de uma... pelo menos com força e de maneira que chega a preocupar os padres da igreja, né? Então, ao menos até o século X, tem estudiosos que falam que o culto às deusas mães elas vão se estender ao século X, mas lembrando então que Maria estava concorrendo então com uma série de outros cultos e outros elementos relacionados a divindades femininas muito mais antigas do que o cristianismo. E uma estratégia adotada, então, para ganhar esses seguidores da deusa mãe, foi o culto a Maria, que inicialmente não tinha muita relevância, né? Pelo menos não de forma homogênea, e que só vai conseguir algum respaldo, né? E vai ter mais força e mais relevância, principalmente a partir do século VIII e século IX. E aqui eu estou falando em relação a uma Europa medieval, né? Que vai ter seu auge entre os séculos XI e XII, quando vai acontecer, então, um impulso mariano, né? Um impulso de investimento na figura da Virgem Maria. E é neste contexto que aparece a figura de Ártemis, né? E a apropriação em relação a alguns dos seus espaços sagrados. Lembrando que em Éfeso, né, eu acho que a Aline pode até falar um pouco sobre isso, que eu sei que ela é uma estudiosa da área, né? Por exemplo, o santuário que era dedicado a Ártemis vai ser reconsagrado a Maria no século V, né? Então, se tu me permite aqui, né, interromper, eu estive lá em Éfeso, né, tem praticamente uma cidade inteira lá que ainda tem as escavações, dá para passear pelas ruas ali da antiga cidade, os templos, e também pode ir até caminhando alguns quilômetros, chega na casa dedicada a Maria, porque segundo uma tradição, Maria teria ido para Efésios junto com São João. Até tem uma catedral lá que diz que foi feita então para abrigar os restos de São João, e ela teria então vivido até o final de sua vida então em Efésios, muito próximo desse santuário de Ártemis. Que eu estive lá e passei por isso. Foi legal que você ter falado isso, Aline, porque aí a gente percebe essa relação, né? Tipo,
Foi um templo, por exemplo, o templo de Ártemis foi reconsagrado em nome de Santa Maria. Então é em cima do antigo que se constrói o novo, né? Então é uma máxima, por exemplo, para quem está estudando história das religiões, porque o culto a Maria não surge do nada, mas surge ancorado numa antiga tradição. E ela incorpora também esses elementos da deusa Ártemis. Por exemplo, tem o professor José Paredes, né, que é um estudante da Mariologia, ele fala que durante o concílio de Éfeso, o povo vai sair às ruas e vão saudar a Maria com os mesmos títulos que antes pertenciam a Ártemis, né? Então, eram aqueles mesmos povos que até então tinha Ártemis como a deusa que eles direcionavam seus cultos, né? E Campbell, por sua vez, vão falar que o povo vai chegar mesmo a sair às ruas dizendo que Maria era a própria deusa. Então, essas coisas parecem um pouco confusas, né, quando você vai estudar simbolicamente e mesmo semioticamente as imagens em relação a Maria, a essas deusas, mas é um momento de grande confluência e efervescência cultural. Então, por isso não é estranho perceber nas imagens de Maria essa relação de proximidade com a deusa Ártemis, por exemplo. E aqui eu gostaria de mencionar um ponto que me chamou muita atenção em relação a Ártemis, né, por exemplo, né, a deusa grega, a deusa Ártemis, que também é uma deusa da caça e tudo mais, ela também tem outros títulos, né, outros atributos, como protetora das crianças e das mulheres em trabalho de parto. E ela também é relacionada às rosas brancas. Esses são elementos e símbolos que é possível encontrar em iconografias e também nos títulos que Maria possui, né? Se você for pegar cada representação mariana que existe, vai ter uma representação mariana que vai ter como título como aquela que protege as crianças, aquela que protege as mulheres do parto, né? E também aquela que em suas iconografias, em suas imagens, está relacionada às rosas brancas. Mas para mim, e também para muitos pesquisadores, o principal vínculo de Maria com Ártemis talvez seja a festa realizada em dia 13 de agosto. Né? Dia 13 de agosto era uma data em que era realizado o principal festejo em relação a Ártemis. Seguindo o calendário bizantino, Maria vai ter também uma festa da sua Assunção no dia 15 de agosto. Esses 3 dias de diferença são referentes aos mesmos 3 dias que Jesus levou para ressuscitar. Porque 3 dias depois, Maria vai renascer no céu. Ela vai renascer sobre o signo de Virgem. E o signo de Virgem é, astrologicamente falando e astronomicamente falando, ligado à estrela Sirius, também conhecida como a estrela de Canícula. E Canícula é um personagem mítico intimamente ligado ao mito de Ártemis. Então a gente vê essas proximidades, né? Não é à toa que existe uma relação tão próxima entre Ártemis e também a Virgem Maria. E aqui, só para mencionar... Uhum. Pode falar. Então, eu queria lembrar, não sei se ficou claro para o pessoal que está nos escutando, desse concílio em Éfeso, o que estava em jogo. Estava em jogo exatamente, porque toda uma discussão sobre as pessoas divinas, né, Pai, Filho, Espírito Santo, e o que estava em discussão era o nestorianismo que dizia que Cristo teria a substância divina só depois do nascimento. Então Maria não seria a mãe de Deus, seria só a mãe de Jesus, porque enquanto estava no ventre ainda era humano. Então, mas isso se tornou heresia, exatamente esse concílio, ele se estabeleceu em Efésios, e é interessante isso, porque tem essa relação com a tradição que Maria teria vivido em Efésios, mas também é o santuário de uma deusa virgem. E ali foi postulado, então, mais uma vez, que Maria, além de virgem, que deu à luz virgem, é a mãe de Deus. E que a substância divina e humana de Jesus estava ali desde o princípio. Então ela retorna, né, a ser chamada a mãe de Deus, a partir desse concílio. E aí essas relações que o concílio foi feito exatamente em Efésios, onde havia então o maior santuário de uma deusa virgem.
e é onde também tem a tradição onde Maria teria vivido a sua vida. Então, tudo acaba se cruzando, né? Também por uma questão política. Isso dá para ver como que isso também, eles, de uma forma, pretendiam também mobilizar essa memória religiosa do povo, né? Trazendo essa discussão, então, para a cidade de Efésios. Quando você estava falando sobre isso, me veio à mente, por exemplo, que Ártemis também era uma das deusas que regia o atributo da lua, né? E se a gente pensar, por exemplo, que existe também uma tradição de imagens marianas ligada à lua, né? A gente pode pensar, por exemplo, em Nossa Senhora da Conceição, né? Ou mesmo a própria imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que está sobre os pés, sobre a lua. E aqui, a Nossa Senhora de Guadalupe, que eu estou dizendo, não é aquela imagem relacionada ao México, mas uma imagem anterior, que já existia, claro, no contexto da Península Ibérica. E Nossa Senhora de Guadalupe surge em cima da lua porque a lua era um símbolo ligado ao islamismo. Então, era Maria vencendo o Islã, né? Então, era por isso que a lua também era relacionada a Maria nesse contexto, né? Mas o que eu queria dizer, Aline, é que isso não aconteceu só exatamente com Ísis e com Ártemis, né? Isso acontece com vários templos, né? Se a gente perceber, por exemplo, que também no século V em Roma, no lugar onde ficava o templo da Vesta Mater, vai ser erguida a igreja de Santa Maria de Antíqua. E nessa mesma cidade, no local de um templo que era dedicado a Juno, vai ser levantado também uma igreja de Santa Maria do Capitólio. Ali, um dos templos de Cibele vai também se tornar a Basílica de Santa Maria Maggiore. E em Paestum, o culto à Hera Agiva vai ser substituído pelo da Madonna del Granato. Ou seja, tá acontecendo nesse momento, né, uma série de reconsagrações. São investimentos, né, e é importante mencionar isso, são investimentos, nesse caso, que acontecem, a meu ver, de cima para baixo. Ou seja, são os discursos ligados a um cristianismo que está impondo, né, essas reconsagrações desses templos, desses espaços. Mas é preciso dizer também que em alguns espaços vai acontecer o contrário, né? As pessoas que estão ali sofrendo com o processo de cristianização, as pessoas que estão acostumadas a uma tradição milenar de antigas divindades femininas, elas, pressionadas por um cristianismo patriarcal, elas procuram dentro da própria narrativa dos evangelhos e do discurso do cristianismo daquele momento, figuras figuras femininas, que elas possam direcionar suas orações. E nesse caso, Maria também se apresenta como uma figura importante, e dessa forma eu digo de baixo para cima, porque parte de uma devoção popular, né? Então ressignifica Maria, e isso contribui, por exemplo, assim, olha, não é a deusa Ártemis, mas para mim é uma deusa mãe. Então eu posso também atribuir aqueles títulos de Ártemis a ela, porque ela também vai me atender. Então, também existe esse outro movimento que vai contribuir. Então, Rodolfo, agora... Não, então eu me lembrei de uma coisa, né? Porque, pensando também numa circularidade, que tu falaste dessa questão popular, né? De baixo para cima, eu me lembrei daquela história que eu sempre falo contigo, do Teucro, que é um sábio do século I, e que começa a falar sobre imagens, né, astronômicas e astromágicas, e daí ele fala que tem uma imagem de uma mulher segurando uma criança com uma espiga de trigo. E aí ele fala que essa é Ísis segurando Horus, mas que os cristãos chamam de Maria e Jesus. E aí isso mostra já no século I essa fusão entre Maria, né, e Ísis. E interessante que daí, quando ele fala isso, sendo que ele vem de uma elite intelectual, fica a questão que é uma questão que vai se transformando tanto popular, mas que talvez também já está sendo usada, já no século I, de uma forma consciente, né, para construir essa fusão, pensando politicamente mesmo, né, uma construção política desse campo religioso. Sim, e você falando isso, me lembra, por exemplo, os discursos, né, do Afonso X em relação a Santa Maria. Porque, como eu disse anteriormente, essa relação de Maria com o signo de Virgem.
né? E eu me lembro, inclusive, nas suas aulas, também lendo os seus textos, né, que o próprio Afonso X, ele falava que quando se adoravam, né, a partir dos astros, divindades antigas, na verdade estava se adorando a Virgem Maria, né? E ele a relacionava principalmente em relação à constelação zodiacal do signo de Virgem. E o Afonso X era uma dessas. Tá, ele não está no início ali daquele cristianismo, né? Mas ele ele compõe uma elite ali na Península Ibérica. Ele é Sim. Sim, e sobre isso, né, a Mirtes aqui falou, a Mirtes Pinheiro, né, do século XII e o culto mariano, e todo o desenvolvimento do culto mariano que se torna mais forte a partir do século XII, e o Afonso X no século XIII acaba, né, entrando nessa corrente. E só lembrar também, depois a gente pode colocar na bibliografia, respondendo também o Lex Karnak. A gente vai ter uma bibliografia, vai ser essa semana a bibliografia. Sim, claro. Da live. A gente pode colocar também o TCC da Janaína Zebedelsky, que também faz essa análise do signo de Virgem no centenário do Afonso X, com antigas deusas mesopotâmicas. Sim, o TCC da Jana vai um pouco além do que se é dito tradicionalmente, quando se relaciona só uma tradição greco-romana, né? Ela consegue fazer essa relação direta com as deusas da Mesopotâmia, né? Então, e o que torna e fortalece ainda mais esse argumento de como dessa relação da deusa mãe e como Maria, né, o culto a Maria e as imagens a Maria e os elementos relacionados à Virgem Maria, são o resultado de toda uma tradição, seja iconográfica, seja cultural, simbólica e sagrada em relação ao feminino, né? Maria nesse contexto, né, uma presentificação de atributos de antigas deusas, o que transforma ela na própria deusa, né? Uma deusa que está presente dentro de uma tradição que é monoteísta, que é patriarcal, né? E que tem todo um olhar e um viés de controle do feminino, sobretudo do corpo feminino e de suas ações, né? E Maria tem discursos sobre Maria dentro dessa tradição que está coadunando com esse controle do feminino, do outro, daquele que não é branco, do que não é homem, do que não é patriarcal, mas também tem discursos sobre Maria que vai na contramão desses outros discursos imaginários sobre ela, né? Mas isso aí talvez seja um momento para uma outra conversa, né? Mas já que tu está falando assim, e tu já tocaste alguma coisa em Pachamama, então, e tem alguma coisa que tu poderia falar assim dessa relação, então, na América Latina? Como que se dá essa relação na América Latina da Virgem Maria e com os movimentos, com a própria Pachamama ou como a Virgem de Guadalupe? Então, essa é uma parte muito legal quando se estuda Mariologia, né? Porque assim como acontece na Europa, toda essa relação, né, dessa transculturalidade, né, dessas trocas culturais, simbólicas, entre Maria, ou as imagens sobre Maria, né, com as imagens relacionadas às antigas divindades femininas, ali no contexto da Europa, no contexto do Oriente Médio, Norte da África, enfim, e nos lugares onde o cristianismo vai ocupando no mundo de uma forma, de uma maneira geral, isso também acontece com os colonizadores europeus, né? Aqui eu vou fazer uma relação, inicialmente fazer uma relação com uma figura e uma imagem que eu acho muito legal, né? Que é a Virgem del Cerro, ou a Virgem Cerro, né? Que seria... Eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Essa santa, ela é uma expressão, né? Ela é considerada por muitas pessoas, tanto ligada à Igreja Católica, mas também ligada aos estudos de Mariologia, como uma representação e uma expressão de Pachamama, só que por uma perspectiva cristianizada. Lembrando que Pachamama, né, é uma divindade que está relacionada aos povos andinos. Vou falar um pouquinho mais dela no decorrer, né? O fato é que Pachamama e a Virgem Cerro vão reunir, talvez, alguns dos mesmos símbolos
que a Virgem Maria, alguns dos mesmos símbolos que uma e outra possuía, né? Ambas vão carregar símbolos e atributos muito próximos. Isso, então, vai contribuir para uma fusão muito interessante, que é a união de Maria, da Virgem Maria, dos elementos ligados à imagem de Maria, com um conceito de Pachamama. E nesse caso vai mesclar, e aqui eu estou na esteira do que a historiadora Bruna Moraes fala, né, a relação de uma deusa-mãe cristã com uma deusa-mãe terra, indígena. Né? Aqui, então, Maria vai se tornar parte da montanha, da terra, assim como Pachamama também compunha dentro do seu rico referencial e mosaico de atributos. Né? Maria, assim como Pachamama, é o próprio cosmo. Né? Então, essa imagem da Virgem Cerro incorpora esses elementos da Pachamama como divindade. E essas imagens marianas ligadas à Virgem Cerro, incorporando esses atributos de Pachamama, vão ser as principais imagens, pelo menos dentro da tradição andina, né, da colonização dos povos andinos, o principal suporte visual que vai ser utilizado nos sermões populares realizados nos Andes. Né? Entre outras coisas, era uma imagem que tinha um uso pedagógico para a cristianização e catequização desses povos. Né? E então, pena que aqui a gente não consegue mostrar imagem, né, para mostrar a imagem da Virgem Cerro. Então, depois, lá na edição que a gente faz pro YouTube, a gente consegue colocar imagens. Então, vou te mandar umas imagens bem legais. Umas perguntas aqui do Lex Karnak, ele perguntou da relação Jesus e Horus. Se tu encontraste alguma relação Jesus e Horus. Então, sim, né? Porque eu não consigo ver a imagem por exemplo, a relação de Isis e Maria desprendida de seus filhos, principalmente a partir do ato e do movimento da amamentação. Lembra quando eu disse que o leite é um elemento sagrado? O leite materno, sobretudo, é um elemento sagrado, né? E ele é quem faz o leite também por ser sagrado, é ele quem vai contribuir para a sacralização e divinização do filho que está recebendo o alimento. Né? Então, assim como o deus Horus, e Horus vai se tornar ali o deus Sol, e Horus vai se tornar a figura tão proeminente e importante dentro da mitologia faraônica do Egito, né? Jesus tem essa mesma relação e essa mesma importância, se tornando a principal figura do cristianismo. Então, a mesma relação que existe entre Maria e Isis, ao meu ver, cabe essa mesma relação entre Horus e Jesus, como são duas divindades, né, que recebem de suas mães o leite que vai contribuir para que eles sejam tanto uma figura divina como uma figura real, da realeza, o rei, né? Lembrando, né, que de Jesus, então, como aquela imagem do rei dos judeus, mas enfim, não vai colar muito bem, né? Mas ele tem essa figura enquanto rei, né? E também essa relação direta com o próprio Horus. Então eu vejo essas quatro figuras, Isis e Horus, e Maria e Jesus, dentro dessa mesma relação com o leite enquanto elemento sagrado. Como tu disseste, os atributos, tanto relacionados ao feminino como ao masculino, pensando realmente que é uma coisa que é na relação com a natureza que tu se constrói, não é uma questão de gênero, né? Mas que acaba sendo personificado numa ideia de feminino e masculino por causa da relação com a natureza. E daí, os atributos, em alguns momentos, eles se reúnem, em outros momentos eles se colocavam separados, mas há também Osíris, né, pai de Horus, esposo de... Então, assim, a figura de Cristo reúne atributos, tanto de Horus como de Osíris, como Deus sacrificado. O Deus sacrificado é algo que vai aparecer em diversas culturas, porque está ligado também nessa questão da natureza, a vegetação, o Deus que morre no inverno para renascer, então na primavera e no verão. Então, ou a relação com o solar, que também é um pouco diferente, mas então acaba reunindo diversos atributos já de cultos antigos, tanto na questão
de uma personificação, né, de uma deusa ou de uma divindade feminina ou de uma divindade masculina. Sim, e dá para ir um pouco mais além, né? Se a gente pensar que também existe em diversas tradições e culturas pré-cristãs uma série de relatos, né, que envolvem a forma como uma jovem moça ou uma jovem divindade, ela sempre vai engravidar próximo a uma fonte de água. E essa divindade, ela vai dar à luz a um ser divino que vai ser dado em sacrifício, e depois de ser dado em sacrifício, ele vai passar pelo mundo dos mortos e depois surgir como o grande redentor, né? E no caso do cristianismo, né, a gente vê isso acontecer com Maria, né? No caso, ela não engravidou, né? Aí o cristianismo já marca uma distância em relação a essa tradição, quando já vai estar produzindo discursos que entende o sexo e a sexualidade como algo ruim, né? Então, mas é através da anunciação que Maria engravida. Mas se pensar que existem interpretações, né? Por exemplo, existem evangelhos apócrifos, agora eu não vou lembrar o nome, em que Maria, ela dá a luz pelo ouvido. E ela dá a luz pelo ouvido, que foi pelo ouvido que ela escutou a anunciação do arcanjo. Então, e aí o ouvido, ela escutou aquela anunciação e deu a luz pelo ouvido. E aí Cristo é o verbo encarnado, nesse sentido, é a materialização do que foi ouvido. Então, dá para se perceber que, como você colocou, que o cristianismo, na verdade, é esse grande caldeirão cultural de resultado de várias tradições ali, que foram sendo, né, pelo menos hoje, aparentemente hoje parece que é algo que é simples e tem uma linearidade, mas não é, é bem confuso, na verdade. Então, complexo, né? Então, agora faltam uns 10 minutinhos para a gente acabar a live e queria, então, escutar o público, né? Ver algumas perguntas. Rodolfo, não sei se tu consegue olhar aí, eu perdi algumas e eu não estou conseguindo recuperar algumas perguntas. Tá, estou procurando aqui algumas perguntinhas. Acho que a gente respondeu o Lex Karnak, teve 2 questões ali. Ó, a Mirtes, nunca tinha ouvido nada a respeito. É legal, Mirtes. É porque a gente está falando um pouco antes do século XII, falando mais do início do cristianismo, né? Aline, eu queria fazer uma pequena observação em relação à América Latina, que você tinha me falado, até surgiu uma questão aqui, né? Porque é importante perceber que o primeiro olhar que os indígenas vão ter em relação a Maria é de uma Maria conquistadora. Porque os espanhóis, né, ao chegarem no continente americano, Maria vai estar lá nos estandartes, nas bandeiras. Então, os indígenas vão ter, então, essa primeira impressão de uma Maria que é conquistadora. E ela é conquistadora dos colonizadores. E, então, ela vai representar para esses indígenas a devassidão e a agressão, tanto militar quanto religiosa. E aí existe uma pequena lenda, né? Uma pequena lenda não, perdão por essa expressão, mas existe uma história de um mito cusquenho, né? Que fala que Maria, durante uma batalha entre indígenas e espanhóis, ela vai aparecer e vai jogar areia nos olhos dos soldados incas, o que vai ocasionar a vitória dos espanhóis, né? E então essa vai ser a imagem de uma primeira Maria, né? Conquistadora, aquela que desbrava novos continentes, novas terras. Mas que num segundo momento, durante os processos de independência do continente americano, Maria, já estabelecida por diversas representações marianas, incorporando os elementos daquelas tradições dos povos americanos, ela vai ser invocada por esses povos americanos nesses processos de independência. Então, nesse momento, ela é a rebelde, a insubmissa, para depois, no segundo momento, ser considerada aquela que é a libertadora. Então, existe aqui uma relação de Maria, de quem está ali, juntamente com os exércitos e com os povos nos seus processos de independência, né? Uma faceta de uma Maria guerreira, de uma Maria que é combativa, de uma Maria que está enfrentando exércitos, né?
E essa característica, esses atributos de uma deusa guerreira e combativa, a gente pode fazer uma relação, por exemplo, com a deusa Kali. Então, se tiver um tempinho aí ainda, você podia falar um pouquinho pra gente, né, desses atributos da Kali, que eu sei que você é bem entendida no assunto. Pois é, mas eu estou pensando aqui um pouco nas perguntas, Rodolfo, que a gente tem pouco tempo, e tem duas perguntas interessantes. Agora eu estou meio perdida aqui, mas tem uma pessoa que perguntou, eu não sei porque eu não estou conseguindo rolar as perguntas, consegui. Perguntou sobre a representação da Sagrada Família, se tem influência de representações mais antigas. Eu me lembro o seguinte, não sei se tu tem alguma coisa, mas eu me lembro que na tua tese tu falou, não exatamente da Sagrada Família, mas falou da Santana Trina, onde aparece a mãe de Maria, Maria e Jesus, que tem são sempre representados juntos. Não é exatamente a Sagrada Família, com José, né? Mas essa representação, eu penso que tu pode falar melhor. Sim, nesse caso, a Santana Trina é uma iconografia sobre Maria que apresenta Jesus, Maria e Ana, mãe de Maria. E essa relação era sempre uma relação de aprendizado, né? Tem outras relações com a Santana Trina e com a Santana Mestra. Porque em ambas essas iconografias, Ana está ensinando Maria e Maria está ensinando a Jesus. Sempre tendo à mão um livro, né? Um livro como um elemento de conhecimento, né? Eu acho interessantíssimo. Como essa questão da intelectualidade, né? Essa questão do conhecimento sendo passado pela linha materna. E isso sendo representado desde a Idade Média, né? Em imagens, eu acho muito interessante. Exatamente, porque é uma genealogia matrilinear do conhecimento, né? Então, dá para ir um pouco mais a fundo, né? Porque existe também uma Santana quaternária, que seria, então, invocado a avó de Maria, que seria Emericiana, e aqui baseado nos evangelhos apócrifos, ensinando a Ana que ensina a Maria, que ensina a Jesus. Então, existe uma relação com a família sagrada no cristianismo através de Maria, né? Através da linhagem matrilinear de Maria. Então, nesse sentido, a gente consegue fazer esse diálogo, sim. Tem uma outra pergunta aqui que tem relação, eu não entendi muito bem a pergunta, tem relação com alguma divindade dos povos do que hoje seria o Brasil? Eu acho que está se referindo à questão indígena, talvez. Eu acho que existem algumas representações de Maria com feições indígenas. Isso a gente vê muito nas missões no sul do país. A gente vê que as representações tanto de Maria como de Jesus acabam sendo com feições indígenas. Nessa relação, então, porque são os indígenas que vão construir e também vão colocar as suas feições, né? Então, nessa representação, a gente consegue enxergar. Não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Rodolfo. Não, eu ia falar justamente isso, porque são formas de incorporar a própria realidade dos indígenas naquilo que eles vão consumir, né? Eles não vão consumir uma imagem branquinha de Maria e nem de Jesus, né? Não faz sentido com a realidade deles. Então, por isso que é comum encontrar esses traços nessas representações, nessas iconografias. Então, o que tu falaste de Kali, né? Mas então, só uma pincelada, né? Não sei mais perguntas aqui. Não, mas para referir também a Maria na Idade Média, quando ela aparece nas obras do Afonso, das cantigas de Santa Maria, como uma guerreira. Ela está à frente dos exércitos e ela é mais forte que Santiago. Ela enfrenta o demônio e ela decide sobre a guerra. Ela protege tanto mouros como cristãos, dependendo daqueles que acreditam nela. Então, ela aparece com um exército branco, né? Um exército que desce do céu para proteger cidades inteiras. Então, a Maria que aparece nas cantigas de Santa Maria, uma produção do século XIII, ela é uma deusa guerreira, protetora. E o que tu falaste da relação com Kali, né? Porque eu também tenho umas histórias aí que eu andei viajando por aí, mas assim, quando eu passei pela Índia, eu queria uma imagem de Kali, né? Que é uma deusa que aqui no Ocidente a gente vê como ela sempre está pintada de negro, né? Ela é assustadora, com vários braços, ela tem um colar de cabeças, sangue na língua, é uma coisa que para nós, para o Ocidente, é assustadora. Mas eu estava procurando e quando contava sobre imagens de Kali, me falavam, Big Mother,
A grande mãe, isso eu achei interessante, que eles relacionam uma imagem que nós no Ocidente achamos algo realmente, relacionamos à morte e algo assustador, e eles relacionam a questão da grande mãe. E daí eu achei interessante essa relação com essa ambiguidade da mãe e da morte, que é presente na cultura oriental. Bom, Entendi, agora, pois é. aqui faltam 3 minutos para acabar a live. De repente, tu dá um fechamento, Rodolfo, para a gente encerrar? Sim, claro, claro. Eu acho que uma coisa que é importante dizer, né, e que isso fique bem claro, né, que Maria, né, ela não, eu não posso dizer que Maria é Ártemis, ou é Ísis, ou é Kali, né? Mas o que quando eu e a Aline propomos essa reflexão aqui na live, o que a gente está querendo dizer é que existem processos que são históricos, mas que também são arquetípicos, né, que nos permitem identificar em Maria elementos, né, e atributos que é possível encontrar em outras divindades. E esses elementos estão presentes por conta de um discurso que é consciente por parte do cristianismo, ou que surge de uma maneira quase que involuntária e sutil por parte das pessoas que estão inseridas nesse início desse cristianismo, né? O que eu posso dizer sobre Maria é que ela, de fato, a meu ver, é uma divindade feminina no cristianismo. E ela é uma deusa, né, que tem suas próprias características, né, que se distancia de outras deusas, mas ao mesmo tempo outras características que a aproximam dessas deusas, que inclusive pode tornar essas deusas presentes, né. E eu espero que essa reflexão que eu e a Aline debatemos aqui hoje, né, essas informações, né, sirvam para inspirar as pessoas a enxergar, né, essa figura tão importante, né, o cristianismo de uma maneira geral, mas principalmente para o Brasil, né, com outros olhos, né, despila, né, dos seus discursos mais superficiais e vê-la como uma figura pertencente a uma devoção popular. Então, muito obrigada, Rodolfo. O pessoal está agradecendo ali, estou muito feliz. Parece que ela foi um sucesso, a gente ficou entre 40 e 30 pessoas ali assistindo, estou bem feliz. A próxima live vai ser sobre jogos. A gente vai falar sobre mitologia nórdica a partir de jogos de videogame, eu acho que vai ser bem interessante. E fique então aí o convite de vocês. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima live, então. Tchau, gente.